Olá, meus irmãos, boa noite a todos. É uma alegria estar com vocês, novamente reunidos para dar a continuidade à nossa assistência no dia de hoje, quarta-feira, de socorro espiritual. Então, primeiro só os recadinhos rápidos. Visitem o nosso canal no YouTube, onde vocês terão acesso a todos os vídeos, tanto do tratamento da terça-feira de apoio à saúde, quanto do tratamento de quarta-feira de socorro espiritual. Desde o início da pandemia, a gente vem colocando semanalmente esses dois vídeos, que são os dois tratamentos que a casa está oferecendo nesse momento. Então, ali vocês podem, a qualquer momento, desejando, observando o tema, assistir o vídeo que nós preparamos para vocês. E visitem também, por favor, o nosso o Face da Fraternidade Espírita Amor e Caridade, onde lá nós temos recados, mensagens, onde nós nos comunicamos com vocês de uma maneira assim mais efetiva. Muito bem, vamos fazer a nossa prece de abertura e logo em seguida o passe. Então vamos agradecendo a Deus por este momento, agradecemos a espiritualidade amiga que está sempre trabalhando conosco, por nós, nos auxiliando. Agradecemos por este momento de integração entre a espiritualidade, nós trabalhadores e vocês. Pedimos a Deus que nós tenhamos boas palavras para fazer o vídeo e que nós tenhamos também, todos, um bom entendimento da lição, que é muito importante, muito nos enriquece e nos prepara para a vida. Que essa nossa assistência seja tranquila, calma, que enquanto nós estivermos vendo o vídeo, os mentores amigos visitando o nosso lar, possam, vendo as nossas necessidades, nos auxiliar da melhor maneira possível, de acordo com o nosso merecimento. Então, quando a gente fala de acordo com o nosso merecimento, vamos nos esforçar para sermos pessoas melhores. Todos nós, filhos de Deus, merecemos todas as atenções do Pai. Mas os progressos nossos vão vir de uma maneira mais rápida quando nós estivermos atentos ao que está acontecendo à nossa volta, atentos aos ensinamentos do Evangelho e muito preocupados, muito estimulados em colocar em ação os princípios do Evangelho de Jesus. Então, Senhor, que nós estejamos aqui envoltos nessa atmosfera de alegria, de amor. Vamos pedindo que os nossos mentores amigos possam ir buscar na natureza, junto aos irmãos queridos da espiritualidade superior, os fluidos salutares que neste momento serão depositados sobre nós pelos mentores, desde o nosso coronário, vagarosamente descendo por todo o nosso ser até os nossos pés, e que esses fluidos salutares possam nos trazer desde as nossas células, todos os nossos sistemas, todo o nosso corpo físico, equilibrando os nossos chakras, o nosso corpo mental, espiritual, auxiliando a nossa mente, a que ela fique leve, tranquila, mas muito operante, para estarmos pensando, avaliando e aprendendo. E assim, agradecemos, Senhor, por esse cuidado que recebemos da espiritualidade amiga, o nosso passe. Então vamos começar a nossa conversa hoje, sempre sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 13, que é a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. E para nós é o item 4 que nós vamos falar, e o item 4 tem como título os infortúnios ocultos. Bom, vamos lá. Quando, o que são os infortúnios, Os infortúnios são as coisas que nos
os episódios que nos trazem dificuldades, infelicidades, situações delicadas, tristezas profundas. Esses são os infortúnios. Então, são situações, às vezes, são desafios de difícil resolução. Quando nós apertamos o botãozinho da televisão e acessamos o jornal, ou então nós pegamos o nosso computador ou o nosso celular e vamos ali ver as notícias, nós ficamos sabendo que houve um terremoto num país da África, nós ficamos sabendo que houve um tsunami num país de tal lugar, de algum continente. Aquelas cenas, pensar em todo aquele sofrimento, aquela situação delicada envolvendo milhares de pessoas, envolvendo sofrimento de crianças, de adultos, de velhinhos, de animais, com carência de tudo, que aquilo naquele momento é uma coisa horrível, mas aquele dano que aquele episódio da natureza causou, ele vai se propagar por muito tempo, né? E nas famílias, por exemplo, em que se perdeu alguém, às vezes, normalmente, né? Não é às vezes, os danos, os sofrimentos são para sempre para aquelas pessoas. Então, se nós formos pensar, por exemplo, no Brasil, nós tivemos, né, agora, há bem pouco tempo atrás, os deslizamentos na Baixada Santista, se noticiou aquilo largamente, né, dos soterrados. Nós tivemos Brumadinho, a boate que pegou fogo lá em Santa Maria. Aquilo, ver tudo aquilo acontecendo, as pessoas chorando, desperta nas pessoas uma vontade, aquela coisa grande que aconteceu, uma vontade de fazer algo para auxiliar os nossos irmãos que estão em sofrimento. Então começam aquelas coisas que são maravilhosas, que são as pessoas ali se juntando, fazendo campanhas, vamos doar água, doar alimentos, roupas, medicamentos. As pessoas saem do conforto dos seus lares, fazem grupos, vão lá para ajudar nos soterramentos, ajudar os bombeiros. Você tem médicos voluntários, enfermeiros, pessoas da área da saúde que vão tudo para aquela região para ajudar a resolver aquilo, a minimizar o dano, o sofrimento. E quando a gente vê, né, as pessoas fazendo isso, vai dando uma alegria na gente. A alegria do que é? A alegria de ver o ser humano se importando com o destino dos outros que estão passando por aquela situação, saindo da sua zona de conforto e fazendo algo de uma forma efetiva, a prática ali real da caridade para um completo desconhecido. Quando aquele médico sai para ir ajudar, quando a pessoa vai lá para carregar latas e latas de terra de um desabamento, ele nem sabe quem morava lá, aquela pessoa, se é homem, mulher, o time que torce, você não sabe nada. Você quer ajudar um semelhante que está em perigo, que está em sofrimento. Então, essas tragédias grandes, que são infortúnios que ali vão de encontro ao destino de milhares de pessoas, essas coisas tão impactantes na sociedade, como tudo, tem também um lado positivo, embora fosse melhor que nada disso acontecesse, mas a gente tem que acreditar que Deus tem um planejamento e não vai permitir que isso aconteça se não for por um objetivo, um propósito maior. Mas qual é o lado positivo desse tipo de situação? O lado positivo é que você vê um movimento da sociedade, um movimento das pessoas, não só das ações governamentais. Eu estou falando dos anônimos, das pessoas simples em se juntar, desde conseguir alimentos até ações maiores, como pegar um avião e juntar um grupo para ir lá tratar das pessoas.
Então estimula a tragédia dos outros, mas que também é nossa, porque nós todos somos irmãos, e o sofrimento do nosso irmão, não importa quantos quilômetros ele esteja, é o nosso também. Faz com que as pessoas busquem dentro dela o seu melhor, que faça florescer essa coisa tão linda, que é o amor ao próximo, e que vá ali, as pessoas vão se ajudar através disso. Então, é muito comum diante dessas situações a gente ver esses movimentos. Existem umas outras situações que necessitam de uma observação mais apurada. Então, assim, quantas vezes, por exemplo, vou dar um exemplo básico. A gente vai até um outro bairro. Eu estou aqui na Vila Matilde e eu tenho que ir, por exemplo, até a Praça da Sé. Então eu vou me dirigir até o metrô, vou pegar o metrô. O metrô tem regiões ali, tem pedaços que ele vai acima, né, do solo, outra ele vai pelo túnel. Mas normalmente nós estamos ali, né, mergulhados nos nossos celulares, conversando com as pessoas, vendo um vídeo, e você nada observou. Daqui a pouquinho vem lá, né, o toque da campainha: senhores passageiros, estamos chegando, né, na estação Sé, dirijam-se às portas do lado esquerdo para descer. E passaram-se aqueles quilômetros todos sem você perceber nada. Às vezes, se você pudesse fazer esse mesmo percurso, se ele fosse mais curto também, se a gente pudesse fazer de bicicleta ou a pé, com calma, quantas belezas da natureza, é uma árvore, uma construção interessante, uma igreja muito linda, enfim, um problema também nas ruas. Quantas coisas nós teríamos mais oportunidade de observar quando nós com calma vamos andando por aquele lugar e nós vamos olhando atentamente o que vai acontecendo, desde coisas muito belas até coisas que são tristes. Quantas pessoas anônimas, que são as pessoas invisíveis, muitas vezes nós passamos e estão ali envolvidos no nosso dia a dia, nos nossos pensamentos, nos nossos afazeres, nós nem sequer observamos as pessoas que estão à nossa volta. Então, por que eu fiz esse comentário, né, da viagem no metrô rapidinha e daquela questão de você fazer o mesmo percurso observando? Então, assim, se nós dentro da nossa casa, ou ali em volta, né, nas redondezas da onde nós moramos, ou trabalhamos, ou convivemos, nós olharmos, mas nós deixarmos de olhar somente para nós, se nós tivermos um minuto para observar o nosso entorno, que não seja aquilo que está só nas nossas necessidades e nos nossos interesses e nos nossos prazeres, nós vamos ver quanta coisa há de belo ao nosso redor. E também, quem sabe, nós tenhamos a oportunidade de observar quantas pessoas necessitadas, sofrendo, que não são aquelas milhares que ao mesmo tempo numa só região estão sofrendo por uma calamidade, por uma coisa da natureza, mas que em número enorme estão com sofrimentos imensos, mas não só por aquela situação, mas de uma vida inteira. E que no silêncio dos seus lares, no anonimato das suas vidas, ou mais que isso, na indiferença dos nossos olhos e dos nossos ouvidos, porque muitas vezes vemos e ouvimos só o que desejamos, eles estão aí, né, não a gritar a plenos pulmões por socorro, como as pessoas têm oportunidade de fazer na televisão, nas tragédias, nas grandes tragédias, mas a implorar, a gritar a plenos pulmões a Deus, que alguém possa enxergá-los e estender a mão amorosa e caridosa para auxiliá-los,
no diminuir do sofrimento, no auxílio a carregar aquela carga que esta encarnação traz para ele como um aprendizado, não carregar para ele, mas ajudá-lo. Então, esses são os infortúnios ocultos, são os infortúnios que não estão ali a olhos vistos. Então, em quantas vezes nós ficamos sabendo que tem uma mãezinha que, por exemplo, ficou viúva e está ali passando necessidade com muitos filhinhos, ainda mais na época de frio, ainda mais numa época como essa de pandemia, em que tantos perderam o emprego. Então, se a coisa está tão difícil para as pessoas que tinham aí um pouco de condição, vocês imaginem para os outros que já eram ali deserdados de tudo. Como é que está agora a situação? E, enfim, saber de uma pessoa que tem um parente doente, necessita de auxílio, ou com fralda, ou de ir lá e ouvir um pouquinho. Aí você fala assim, pô, mas toda vez é a mesma coisa, fala sempre a mesma coisa. E daí, ouça, é uma caridade. Nós só não percebemos, como nós somos às vezes repetitivos e chatos, para falar das coisas que nos agradam muito ou para falar das nossas mazelas, porque somos nós que falamos e na hora que falamos e desabafamos, nos sentimos aliviados, mas somos muito impacientes em ouvir o nosso próximo. Então, oportunidades de praticar a caridade observando com atenção o entorno da nossa vida, ouvindo a conversa de alguém no elevador que tem tal funcionária de tal andar, que tem ali um filhinho que está doentinho, que está precisando de tal coisa, e ali fazer alguma coisa para ajudar aquela pessoa, vai chegar aos nossos ouvidos, vai chegar ao nosso conhecimento, aos nossos olhos, muitas e muitas pedidos, né? Gritos de socorro, de uma maneira diferente. Agora, nós precisamos saber assim, nós vamos ouvir? E se nós vamos ouvir, nós vamos nos mexer para fazer algo pelo nosso semelhante? Será que só nos comove aquilo que aparece na TV, que é alardeado pela imprensa, em que muitas pessoas ao mesmo tempo se mexem e também aquilo causa uma repercussão das pessoas serem notadas pelas benfeitorias que fizeram? Será que nós estamos dispostos a ver esses infortúnios ocultos ali que ficam muito discretos e fazer alguma coisa de caridade que seja efetiva, eficaz para aquela pessoa, mais discretamente ainda, para não sermos percebidos, para não causar um constrangimento à pessoa que recebe e nem tampouco ir contra os fundamentos da caridade, como prega o Evangelho que a mão esquerda não veja o que a mão direita faz? Então, queridos, qual é o convite do Evangelho? O convite é que nós saiamos dessa clausura, desta cúpula, né? Desse isolamento que nós fazemos à nossa volta, em que nós muitas vezes estamos passando ali numa região em que você tem uma família, você tem uma pessoa jogando no chão, suja, maltrapilha, com uma aparência que te desagrada, que aquela visão não é uma visão que te inspira um conforto, né? E em vez de você olhar para frente e fingir de conta que não está vendo aquilo, vamos ver aquela pessoa, ver aquele ser humano. Aquele ser humano é uma pessoa com as mesmas necessidades que a gente. Aquela pessoa tem fome, tem frio, tem carência afetiva, necessita de cuidados. Aquela pessoa é um ser humano que se magoa, que precisa de carinho. Se você não puder fazer algo, se você não tem ali naquele momento um valor para ajudar, para comprar um prato de comida, converse com os amigos, faça uma campanha, arrecade agasalhos para levar para ele, ou então para aquela senhora viúva, que ninguém presta atenção nela, entendeu?
Faça alguma coisa por aquela pessoa. Vá atrás de formar uma cesta básica. Sem que ninguém saiba, de uma maneira discreta, ajude o máximo que puder. Porque eu vou dizer uma coisa, as pessoas que são mais beneficiadas por um movimento como esse, não se iludam. Você está beneficiando a pessoa, mas quem vai receber primeiramente é você. A alegria de ajudar, de se sentir bem porque fez a diferença para alguém. E quando você olha aquela pessoa, quando você vê como vocês estão me olhando agora e vocês enxergam a Cris, quando nós nos encontramos, agora não podemos mais tanto, né, não nos abraçar, mas como já fizemos tantas vezes e logo poderíamos fazer, e nós ali nos abraçamos, essas pessoas não tem ninguém que queira abraçá-los. Então, vamos oferecer a eles as nossas atenções, com carinho, com humildade, não nos esquecendo também que tudo que nós fazemos de bom é observado pelas pessoas e motiva as pessoas a fazer também, que nós que somos papais e mamães, ou as titias que têm sobrinhos, estão sendo observados com exemplos, né, para essa nossa moçadinha. Eles vão ver os nossos atos e eles também vão ter a gente como uma referência para poder fazer o bem. E a nossa responsabilidade também vai nesse caminho, por esse campo. Então, queridos, vamos observar. Então não é para quando acontece um negócio maior, eu não vou me juntar a um grupo. Nossa, faça, não perca oportunidade nenhuma, se junte ao grupo sim, mas observe aquelas pessoas que fazem parte dos que têm os infortúnios ocultos, que são aquelas coisas que estão ali no fundo de um quintal, uma doença, é um jovem que está necessitando de um auxílio, é um material escolar para estudar, é um remédio para um doente que não pode, é uma fralda para um idoso que, enfim, não tem condição, é ir conversar um pouquinho com um velhinho que não tem ninguém que visita, né? E nós podemos abranger a muitas pessoas que têm infortúnios ocultos fazendo preces, vibrando amorosamente por todos aqueles que nós não conhecemos e que sofrem, e que os nossos pedidos a Deus de socorro possam atingir a todos eles. Isso é muito importante, não nos esqueçamos disso. Tem uma historinha muito breve, que quando eu estava fazendo o curso, um expositor contou para nós, e que era assim, que a senhora, ela fazia parte de um grupo de trabalhos dentro de uma casa espírita, então ia lá fazer as questões, os trabalhos mediúnicos, como as casas têm, né? Enfim, ela tinha uma função lá, um trabalho, e que ela fazia aquilo com muita alegria, com muito amor, com aquela sensação de que ela estava ajudando as pessoas, então aquilo a preenchia. Mas o esposo dela não compartilhava das mesmas ideias dela, não tinha a mesma religião e nem tampouco, embora tivesse uma religião diferente, mas você pode valorizar a atitude do outro, mas ele não valorizava aquilo, ele não entendia que a ausência da esposa do lar por aquelas poucas horas, uma vez por semana, ela se ausentava do lar para estar ajudando tantos outros lares, porque cada pessoa que ela ajudava era um lar em que o amor dela chegava através de um conselho, de uma palavra, de uma vibração, enfim. Então o marido começou a colocar tantos empecilhos, tantas coisas a discutir tanto, que em nome da harmonia do lar dela, de não desagradar ao esposo, ela explicou para a dirigente do seu trabalho e se afastou do trabalho da casa espírita. Ficou muito aborrecida, muito triste. E aí ela começou a pensar nas preces dela: oh, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu quero tanto trabalhar por esses nossos irmãos da espiritualidade, eu quero tanto poder auxiliar esses nossos irmãos. Então o que ela começou a fazer? Todos os dias, num determinado horário, durante, por exemplo, 30 minutos,
ela fazia preces, ela fazia orações, vibrações por todos os espíritos que estavam prestes a desencarnar ou recém-desencarnados, pedindo que esses nossos irmãos fossem amparados, fossem encaminhados para os hospitais da espiritualidade, que o sofrimento deles fosse minimizado. E aquilo era para ela sagrado. Todos os dias, aquela mulher anônima se recolhia, se conectava com a espiritualidade, com Deus, e ali ardentemente, com o seu coração repleto de bons sentimentos, de bons desejos, ela rogava a Deus, fazia preces pedindo por esses nossos irmãos. Esse hábito da nossa irmã, ele durou anos a fio. Nunca mais ela voltou a trabalhar na casa espírita e ela desencarnou antes que o esposo, por isso inclusive que não voltou a trabalhar na casa espírita. E quando ela, depois daquele momento de transição, tudo, e é muito emocionante pensar nisso, né? Ela despertou e ela foi recebida ali por um mentor, um trabalhador daquele hospital espiritual. Quando ela já estava um pouquinho melhorzinha e ela despertou, o trabalhador pegou pela mão dela e foi levando, conduzindo ela por um caminho, conversando com ela, tudo. Ela ainda estava frágil, assim, meio... não estava bem equilibrada, né? E aí quando ele chegou num lugar, se abriu uma porta e havia um campo imenso de espíritos. E os espíritos, quando viram ela, eles se iluminaram. E aquelas luzes que eram, cada um daqueles irmãozinhos, se estendia pelo horizonte. E eram milhares, mas nem sei dizer para você quantos e quantos eram os espíritos. Aquelas luzes todas, que toda a atmosfera em volta daquele lugar ficou clara, iluminada. E aí ela ficou olhando aquela beleza toda, ela ficou vendo tudo aquilo, e aí ela pergunta para o irmão, mas que coisa mais linda, mas quem são essas pessoas? E aí o irmão falou assim, cada uma dessas luzes, cada um desses espíritos que você está vendo à sua frente, emitindo essa luz linda, é um irmão que foi beneficiado pelas suas preces no momento dos desencarnes deles. E eles estão aqui agora para te prestigiar, para devolver em amor tudo o que você fez por todos essas milhares de espíritos que estão aqui. Toda essa luz que está embelezando todo esse lugar representa o conforto que as tuas preces serviram para todos esses nossos irmãos. Então, quantos infortúnios ocultos as preces dessa senhora ajudaram naquele momento do desencarne. Então, queridos, que essa breve historinha que eu contei seja uma coisa que venha estimular vocês a estar observando a volta. Às vezes é dentro do nosso lar, às vezes é no vizinho do lado, às vezes é no caminho para o trabalho. Enfim, todas aquelas pessoas que necessitam de uma maneira ali anônima, às vezes meio escondidinha, de uma atenção que nós temos condições de oferecer. Seja ela qual for, de boa vontade, com amor, com alegria e auxiliar, vamos nos movimentar em favor dos nossos irmãos. Então vamos fazer as nossas vibrações e vamos fazer aí a nossa prece de encerramento. Vibrar, queridos, é pensar com saúde, é desejar alegria e paz, harmonia, respeito, é desejar o melhor,
é desejar que a espiritualidade tenha como chegar lá e ajudar a pessoa que precisa. Então, quando eu falo assim, vamos vibrar, vamos imaginar que do nosso cardíaco está saindo ali uma luz maravilhosa. E essa luz vai se juntando à luz de todos vocês e todos aqueles que desejam ajudar. Que todas essas vibrações, essas boas intenções, esses nossos desejos possam ser transformados pela espiritualidade amiga e direcionados para envolver o nosso planeta Terra. Essa nossa morada tão bela que Deus fez para nós. Vamos vibrar pelos povos em guerra e que haja paz e entendimento. Pelos povos que têm fome. Vamos vibrar por aqueles que estão em leitos de hospital. Vamos vibrar e levar esses nossos melhores desejos e intenções para todos aqueles que choram baixinho e ninguém vê. Vamos vibrar pelos médicos. Vamos vibrar pelos governantes para que eles tomem boas decisões em favor do povo. Vamos vibrar, Senhor, por todos os papais e as mamães que têm ali como missão conduzir a educação dos filhos, o maior tesouro da nossa vida, para que eles sejam pessoas melhores e através de toda essa dedicação, esses nossos queridos possam se dedicar a outros tantos e fazer o mundo melhor. Nós nunca sabemos, Senhor, se aquela pessoa que está nos nossos braços ainda tão pequenininho não vai ser uma pessoa que vai fazer ali a descoberta de um medicamento, de uma técnica cirúrgica, de uma técnica agrícola que vai fazer mais alimentos para a humanidade, ou se o que ele vai fazer não vai ser nada dessa magnitude, mas ele vai fazer a diferença sendo uma pessoa do bem, auxiliando. Então vibremos pelos pais, vibremos pelos nossos jovens, às vezes tão perdidos, sem referência, sem perspectivas, que Deus coloque as suas mãos sobre os nossos jovens, para que eles possam estudar, avançar, melhorar moralmente, intelectualmente, buscando um trabalho com dignidade, para serem pessoas de bem e felizes, íntegros como seres humanos. E vamos vibrar, Senhor, para nós, para os nossos olhos, que os nossos olhos sejam olhos de ver, aonde houver um infortúnio oculto, que as nossas mãos sejam mãos, vibremos, Senhor, para que as nossas mãos sejam mãos de ação em auxiliar os infortunados. E que Deus esteja conosco. Agradecemos, Senhor, por este momento tão sublime, tão maravilhoso. Agradeço ao Pai de infinita bondade, porque tenho certeza que em todos os lares, no meu, no de vocês, em todos, os olhos amorosos de Jesus estão ali cuidando, vibrando, auxiliando dentro do que é possível. Agradeço ao Pai pela atenção de vocês. Agradeço, Senhor da vida, pelo dom de viver, pela oportunidade do aprendizado. E que nós tenhamos uma semana de muito trabalho, de muitos desafios, sim, mas que a capacidade de pensar, a nossa inteligência, o nosso potencial de ação faça com que nós nos desdobremos e resolvamos tudo que apareça para nos sentirmos pessoas produtivas e melhores. Que nós sejamos construtores de um Brasil melhor, construtores de um planeta melhor, mais maravilhoso ainda do que ele já é. Que Deus abençoe a todos vocês. Gratidão pela atenção de todos e muita paz, muito amor, muita felicidade. Um abraço fraterno.